Bem, queridos, nós iniciamos ontem a leitura, então, do livro de Crônicas. E Crônicas é um resumo das escrituras judaicas, né? Um minuto só. Crônicas, então, é um resumo das escrituras judaicas, né? A gente já viu aqui a história dos reis, então Crônicas vai repetir o conteúdo da história dos reis de Israel e basicamente vai apresentar a linhagem sacerdotal e a linhagem real, e tudo vai apontar para uma profecia. Crônicas, o autor, ele faz um resumo de toda a história de Israel, apontando para uma esperança profética de que essa história do passado, ela dá esperança para um novo futuro. Todo o passado de Israel aponta agora de uma forma esperançosa para que venha um rei e reconstrua um templo, né, e passe agora Deus a habitar novamente no meio do seu povo. Esse é a ênfase dada aqui através de Crônicas. E a gente sabe que essa esperança profética, ela vai se concretizar, porque Jesus é esse rei, e o templo em Israel será reconstruído, e agora haverá 1000 anos. Haverá 1000 anos aí de reinado aqui na Terra. Amém? Então, uma esperança profética. Crônicas, então, o autor. Está muito baixo o volume? Para vocês? Tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Ok. Então, só um pouquinho. Essa é a ênfase do livro de Crônicas. E aí começamos então a ver aqui duas linhagens, ontem, né, a linhagem sacerdotal e a linhagem real. Por quê? Porque vai falar da construção do templo, né, do desejo do templo, dessa habitação de Deus na terra. Isso tudo é a história judaica, né? Tudo que nós estamos acompanhando aqui é a história do povo de Deus na terra. O que nós temos a ver com isso? É que nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Por isso que a Bíblia é um livro que o tempo inteiro está falando da história de um povo, que são os judeus. Ok? E agora, chegamos então no capítulo 8 de Crônicas, ok? A gente vai ver aqui o fim, ou melhor, uma descrição um pouco, a continuação da descrição das linhagens, tanto a linhagem real quanto a linhagem sacerdotal. E após isso, então, a gente vai entrar num cenário aqui da história de Davi, né, um dos reis de Israel, apontando então Davi como um rei exemplar, segundo o coração de Deus. Pois bem, 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e morar em Manate. Gera, o pai de Uzá, e Aiude, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odis e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquis e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Aitube, Abitube e Eupaal. Eupaal foi pai de 3 filhos, Eber, Missã e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficam ao seu redor. Berias e Sema foram chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate,
Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Elpaal estavam Zebadias, Mesulã, Iseque, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispa, Éber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho, Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe, Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza, Moza foi pai de Beneá, Beneá foi pai de Rafa, Rafa foi pai de Eleasa, e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Asricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezequiel, irmão de Azel, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Olha a história aqui então, em Crônicas capítulo 9. Agora vai falar em Crônicas 9, depois do exílio babilônico, tá? Então, nós lemos ali na história de Reis, o livro anterior, que Israel entrou num caos religioso, moral tão grande, que Deus permitiu que eles fossem oprimidos e levados cativos pelo Império Babilônico, correto? Levaram as pessoas presas para a Babilônia. E daí, então, o autor de Crônicas agora, só um pouquinho. Então, o Império Babilônico tinha subjugado o povo de Israel, e agora o autor está descrevendo como aconteceu após esse cativeiro na Babilônia, certo? O autor de Crônicas está contando toda a história aqui. Então, esse autor aqui, ele viveu após, pelos relatos, estima-se então que ele tenha vivido após o cativeiro na Babilônia. E agora ele descreve assim: o povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. O que ele está dizendo? Após o exílio na Babilônia, ou seja, depois que o povo de Israel foi levado dali, eles não habitaram mais em Jerusalém, ali em Israel. Eles foram levados como prisioneiros. Passaram-se anos. Depois, quando eles voltaram, o autor está dizendo que o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia pelo castigo de todos os seus pecados. E os primeiros que voltaram a morar nas propriedades, quem foram? Foram sacerdotes, levitas e servidores do templo.
Pessoas da tribo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. Está falando então do retorno para Israel, ok? 4. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era chefe da sua família. O líder dos descendentes de Gera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Lu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá. Ibinéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi e neto de Micri. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém, olha agora os sacerdotes. Os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Uquias, neto de Mesulam, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Mazai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulam, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Asricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo das famílias de Merari. Baquebacar, Eres e Galau. Metanias, filho de Mica, neto de Zique, bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava na terra que pertencia à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo. Tá vendo? Tá falando do povo, tá falando dos sacerdotes, vai falar da tribo de Levi e tá falando dos guardas do templo. Por quê? Porque esses foram os primeiros que voltaram do exílio babilônico, certo? Tá contando a história do povo de Israel. Foi levado cativo para a Babilônia. Foi trazido agora da Babilônia e colocado novamente em Israel. E aí vai contar a história dos reis novamente. Mas tudo apontando essa linhagem sacerdotal e essa linhagem real, tudo aponta para uma esperança profética de que venha um novo rei em Israel e reconstrua o templo e Deus seja a habitação eterna deles. Certo? É isso que é o livro de Crônicas. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões, dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem os guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era o seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias.
mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era filho mais velho de Salum, do grupo das famílias de Corá, era o encarregado de preparar a oferta de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá, o seu filho mais velho se chamava Abdon, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib Baal, e Merib Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jairá, e Jairá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza, Moza foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Eleasa, e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Asricã, Ocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Olha agora. Até aqui falou então das linhagens, né? Linhagem sacerdotal e linhagem real. E a partir de agora, aqui em Crônicas capítulo 10, vai falar, o autor fala então, conta as histórias sobre o rei Davi. E nós não vamos perceber aqui histórias negativas sobre Davi. Né? Por exemplo, Davi adulterando com Batseba, por exemplo. Não terá descrição. Então nós vamos ver as histórias positivas de Davi. E tem a descrição aqui de novas histórias que a gente não leu em 1 Samuel e 2 Samuel. Especialmente em 2 Samuel, né, que conta a história de Davi. Existem alguns elementos aqui, alguns escritos, que eles adicionam aí feitos de Davi. E prioritariamente em relação a Davi preparando o templo e Davi agora tendo planos para a reconstrução do templo. Tanto quanto procedimentos que deveriam ser feitos dentro do templo, quanto o plano para reconstruir o templo. Então, Crônicas aqui vai dar essa ênfase a Davi como um rei, apresenta Davi como um rei modelo, porque tudo está apontando para a esperança de um rei pleno, perfeito, que vai reconstruir o templo e que vai trazer novamente a paz sobre Israel. Ok? Falei para você que o livro de Crônicas é um livro de uma esperança profética de que surja um novo rei, e esse rei reconstrua o templo e Deus habite eternamente, como Deus havia falado para Davi. Então, Crônicas agora vai inserir algumas novas histórias que mostram o Davi preparando o templo e planos para a reconstrução do templo. Mostra Davi, Deus tratando Davi como tratou Moisés, né? Deu a Moisés o plano de como deveria executar e como que deveria tratar com o povo. As leis, né? Então, mesma coisa para com Davi, ok? E agora começa, então, a contar a história de Davi. Conta a história de Saul, conta a história de Davi também. Pastor, eu já li isso. Claro, Crônicas é um resumo de tudo que a gente já leu da história do povo de Israel, ok? Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Lembra? O Monte Gilboa era Saul lutando contra os filisteus. Agora nós estamos voltando lá para aquilo que a gente já leu, que vai ser a morte de Saul agora. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus os cercaram e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. A luta estava feroz e em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso.
Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu, assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Viu? Então aqui contou a história de Davi, resumidamente, você viu? Toda a história, de Saul. Toda a história de Saul aqui, de forma resumida. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom. Agora vai inserir o reinado de Davi. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha. E o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou o rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: O primeiro que matar um jebuseu será comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim, Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado do lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo das famílias Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos 3, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de família de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pasdamim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulão, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os 3 passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água, em vez disso a derramou como oferta a Deus e disse: Ó Deus, eu não poderia beber dessa água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram sua vida para trazê-la. E assim, ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos 3.
Abisai, irmão de Joabe, era líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou o seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Uza, Ilai, da cidade de Aoi, Elede, filho de Baaná, e Marai, os 2 da cidade de Netofa. Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Benaías, da cidade de Piratom. Urai, dos vales de Gaás. Abiel, da cidade de Arba. Asmavete, da cidade de Baarum. Eliaba, da cidade de Salbom. Azem, da cidade de Gizom. Jonatas, filho de Sag. E Aião, filho de Sacar, da cidade de Arar. Elifal, filho de Ur. Éfer, da cidade de Mequerá. Aías, da cidade de Pelom. Esro, da cidade de Carmelo. Naarai, filho de Esbai. Joel, irmão de Natã. Bibar, filho de Agri. Zeleque, do país de Amon. Naarai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe. Ira e Gared, da cidade de Jatir. Urias, o Eteu. Zabade, filho de Alai. Adina, filho de Sisá, um dos principais membros da família da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados. Anã, filho de Macá. Josafá, da cidade de Mitã. Uzias, da cidade de Asterá. Samá e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroer. Gediael e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis. Eliel, da cidade de Maavá. Jeribai e Josavias, filhos de Elnaã. Itma, do país de Moabe. Eliel, Obed e Jaaziel, da cidade de Zoba. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Lembra quando Davi foge de Saul? Saul quer matar Davi. Ele tem que fugir para a caverna. Lembra-se disso? Davi, então, estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filhos de Semaá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca e Jeú, que era da cidade de Anatote. Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30. Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gedera. Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife. Eucana e Sias, Azarel, Joezer e Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá. Joela e Zebadias, filho de Jeorão, da cidade de Gedor. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi, quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar como um escudo e lança, e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ézer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1.000 homens, e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano,
Quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceite de todo o coração, que façam parte do meu grupo. Mas se vierem para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então, o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos teus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Lindo aqui, né, a história de um dos valentes de Davi. Quando eles chegam até Davi, naquela opressão, naquela perseguição, Davi pergunta para eles, né? Olha, se é de paz a vindo de vocês, se vocês venham como amigos, são bem-vindos. Mas se não, Deus, embora eu não tenha cometido nenhum crime, vocês vêm contra mim, Deus vai castigar vocês e os seus descendentes. Aí o Espírito de Deus tomou conta de Amazai. Olha como é interessante isso, no versículo 18. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, e depois veio ser o comandante dos 30. E ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos teus. Interessante, porque fidelidade é uma questão de espírito. Amazai aqui, ele faz um voto com Davi, ele empenha uma palavra, né, de fidelidade para com Davi. Ele diz: Davi, nós somos teus. Olha a honra, olha a fidelidade aqui, porque isso é um espírito. O Espírito de Deus tomou conta de Amazai e ele foi fiel. Ele diz: nós somos teus, Davi. Que o Senhor nos dê um espírito, que o Espírito Santo nos dê essa vocação, essa responsabilidade em ser fiel. Amém? Sermos dos uns aos outros. Gente que não é por metade, gente que não é por uma parte, gente que é por completo. Amazai disse: Davi, nós somos teus. Sabe, isso é viver a aliança. É tão confortável, é tão gostoso quando a gente vive a aliança. Sabe aquela coisa que você olha para o lado e você sabe que pode qualquer coisa ou qualquer pessoa pode estar contra, mas aquela pessoa que está do seu lado, ela está a seu favor? Até nas discordâncias, você percebe que o coração daquela pessoa não é contra você. Ela pode até corrigir os seus erros, pode apontar falhas ou até fazer críticas, mas ela é por você. E é diferente de quando não se tem essa convicção, é horrível isso, né? Ver uma relação que as pessoas, você constantemente percebe que a pessoa não tem uma aliança com você. Se alguém vem falar mal, certamente aquela pessoa ouve, absorve e não fala para você. Ou concorda com outra pessoa. Por quê? Porque ela não é por você. Amazai disse: Davi, nós somos teus. Por quê? Porque o espírito é um espírito de honra, um espírito de fidelidade. Um espírito fiel, um espírito de fidelidade veio sobre Amazai. E aí se torna um dos valentes. Sabe, homens de Deus, mulheres de Deus que se tornarão valentes em Deus, são aqueles que carregam um espírito de fidelidade. O Senhor nos dê. O Senhor torna nosso coração fiel. Sabe, seja fiel. Que as pessoas que estejam com você, com quem você faz vida, não tenho dúvida de que você é por elas. Isso fala sobre entregar por completo. Não é entrega parcial. Não é até o primeiro problema, não é até a primeira fofoca, não é até a primeira pessoa a sair do seu ciclo de relacionamento. Isso fala sobre fidelidade. Amazai, o Espírito veio sobre ele e disse: Davi, nós somos teus. Amém. Então, Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi, quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag, porque ficaram com medo de que ele entregasse o seu antigo chefe
de que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. Lembra que Davi foi para os filisteus, os inimigos, e depois os inimigos mandaram ele embora para Ziclag? Lembra quando ele chega lá na cidade, a família dele tinha sido levada como prisioneira? Então, na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi, enquanto ele estava voltando para lá. Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes dos grupos de 1.000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso, em pouco tempo, o seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens seguidores de Joiada, descendente de Arão, 3.700 homens. E Zadok, um soldado jovem, capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens. Pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés, do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer, e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Asser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isto é, Ruben, Gade e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. Bem de longe, até das tribos de Zacar, Zebulon e Naftali do norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria de que havia em todo o país. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam um grupo de 1.000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou o povo, e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono, acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois, novo, e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, e pertencia a Aquidom, os bois tropeçaram.
Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Davi ficou furioso, porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. Amém? Amanhã continuamos então a arca chegando em Jerusalém e o reinado de Davi sendo reconhecido também. Amém? O Senhor nos dê esse espírito de fidelidade que estava sobre Amazai e também nos faça tratar a arca, a presença de Deus, com tanta honra quanto Obed-edom. Você vê que Uzá tocou na presença de forma displicente, por isso morreu. Mas Obed-edom recebeu a arca, a presença na sua casa, e toda a sua casa foi abençoada. Sabe, a presença de Deus, ela pode ser bênção ou pode ser um problema na vida de alguém. Isso depende da maneira com que cada um lida com a presença de Deus. Obed-edom tratou a presença de Deus. O que é a presença? A arca. O que é a arca hoje? A presença está onde? A presença está no meio da sua igreja. A maneira que nós lidamos com a igreja, o lugar onde Deus caminha, onde Ele se manifesta, é bem verdade que Ele habita dentro de cada um de nós. Isso é verdade. Mas o que Ele edifica na terra é a igreja. Nós não somos igreja sozinhos. Ninguém é corpo de Cristo sozinho. A gente é membro do corpo. Então diz respeito à maneira que nós lidamos com a igreja. Aqueles que tratam com honra a igreja, os irmãos, e a igreja não é instituição, os irmãos, aqueles que têm honra, pode ter certeza, eles serão bem-aventurados. A casa, sua família, seus filhos são abençoados. Aqueles que tratam com indiferença, fazem na força, tratam de forma leviana com a casa de Deus, com a igreja, pode ter certeza, muitas áreas da sua vida têm morte, porque eles não discernem de forma espiritual. Eles agem de forma protocolar com a presença, uma forma presunçosa de como cada um interpreta. E não é assim. A presença de Deus deve ser honrada. Obed-edom foi amplamente abençoado, porque tratou a arca, recebeu a arca na sua casa com estima e honra. Amém? Você está entre o grupo daqueles que tratam a presença de Deus com honra. E por isso, amém. E por isso, você é bem-aventurado. Amém? Senhor Jesus, nós pedimos a Deus que o Senhor nos dê revelação da igreja do Senhor. Assim como Obed-edom teve revelação da arca, tratou bem, guardou, e toda a sua casa foi bem-aventurada, foi abençoada. Assim, ó Deus, nos dê discernimento de como lidar com a tua igreja. A nenhum dos nossos irmãos tratemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nos ensina, Deus, a sermos responsáveis por cada um. Não sermos, ó Deus, apenas protocolar, de reunirmos com nossos irmãos, mas não termos parte com eles. Naquilo que propusemos estar, aquilo que propusemos fazer, a presença dos nossos irmãos é importante para nós. A falta deles certamente nos causa surpresa. Nós nos responsabilizamos uns com os outros. Porque zelamos e amamos aquilo que o Senhor ama. Zelamos aquilo que o Senhor zela. Temos estima por aquilo que o Senhor também valoriza. Nos ensina, Deus, a discernir que cada membro do corpo é importante. Nos ensina, Deus, a sermos empenhados em orientar, em corrigir, em acolher, consolar e confrontar. Andar como família de Deus. Edificar aquilo que o Senhor está edificando na terra. Nós oramos, ó Deus, para que haja revelação da igreja, da arca, da presença. Quero declarar também que os meus irmãos, cada um é bem-aventurado. A bênção do Senhor é multiplicada sobre as suas casas.
amplamente favorecidos em todas as coisas, assim como a família de Obed-Edom. Eles foram abençoados. Teve provisão financeira. A sua família, ó Deus, viveu a presença e se alegrou. Tiveram destino e propósito a partir do momento que lidaram de forma honrosa com a presença de Deus. Quero declarar que destinos proféticos estão sendo liberados através da revelação que cada irmão tem recebido da igreja do Senhor. Quando nós discernimos e honramos aquilo que o Senhor honra, destinos proféticos são liberados. Filhos são bem-aventurados. Negócios, finanças são destravadas. Porque amamos e edificamos aquilo que o Senhor edifica. Quando reconhecemos o Senhor como primeiro, como amamos aquilo que o Senhor ama, quando estimamos aquilo que é importante para o Senhor, assim o Senhor desce como orvalho do céu sobre as nossas vidas. Uma chuva de bênção, uma chuva de provisão, uma chuva, ó Deus, de bondade. Nós declaramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Grato pela sua vida, pelo seu coração, pela sua honra de nós estarmos aqui juntos como irmãos. Amém. Nesse nosso devocional. Obrigado pela sua honra e estima. Isso é estimar, isso é valorizar a igreja. Estamos aqui em unidade, certo? Lembrando, então, quero aqui, hoje, uma vez mais, dar algumas recomendações em relação ao Rema Camp. Está chegando, então, Rema Camp. Alguns irmãos já estarão subindo amanhã para o litoral, lá para a Terra de Areia. Outros, então, vão na sexta-feira, e outros na sexta-feira à noite, e outros no sábado pela manhã. Pois bem, hoje à noite, já leve, caso você ainda não fez isso, organize-se já para encaminhar algumas coisas, certo? Para que não fique uma demanda muito grande. E depois, obviamente, depois você vai se responsabilizar por trazer isso, né? Ou esperar que tem que se organizar depois para trazer as coisas, né? Ok? Mas faça isso o mais breve possível. Consiga sua barraca, colchão, ventilador, repelente. A gente divulgou no grupo, não sei se você viu, a gente postou ali, feita uma postagem no Instagram, com recomendações, não sei se vocês viram isso, ok? Vou pedir para que, se a Duda pode encaminhar aqui no grupo do devocional também, ok? Para que todos estejam cientes do que devem levar. Levem cadeira, ok? Cadeira de praia, leve cadeira de praia. Leve também extensão, precisa de extensões, ok? Leve extensão grande. Peça para alguém, peça para um tio, para o pai, para a mãe, peça para um vizinho. Leve extensão, tá? Para você, bem grande, porque no espaço de acampamento não adianta uma extensãozinha de 2 metros, ok? Tem que ser maior. Leve uma régua para você colocar ali carregar o seu celular, para você, essa régua de luz, né? Para você carregar o seu celular, para você ligar o seu ventilador, ok? Para você ficar o mais confortável possível, mas leve essa estrutura, você precisa levar. Lembrando que lá é 220, então o ventilador precisa ser 220, a não ser que você leve um transformador, né? Mas é mais desafiador, ok? Consiga aí o ventilador 220, ok? Protetor solar também, leve boné, falei aqui já de repelente. Você que tem filhos pequenos, leve então uma... que boia, guria. Enquanto ele leva a boia tá pensando na piscina. Isso mesmo. Os mosquiteiros, ok? Porque pode que apareça um ou outro mosquitinho por lá, que esteja de passagem assim, pode, ok? Então, para você proteger as crianças, leve também boia ali para a piscina, oriente também os seus filhos, ok?
roupa de banho, leve toalha, sabonete, shampoo, vontade de tomar banho também, escova de dente, chinelos, tênis, calçado, calçado fechado também, mas calçado aberto também, enfim. Casaquinho para a noite fica, as madrugadas pode ficar um pouquinho mais frio, ok? Foi um ano aqui, o pessoal que foi, os outros anos, tiveram noites frias, né? Eu lembro de gente que achou que não ia precisar, e aí passaram frio à noite, ok? Então leve uma coberta, por favor. Também não é inverno, não é acampamento de inverno, não vai ter snowboarding lá. Tá? Então, assim, leva uma coberta, mas também não vai levar 3, 4 cobertores achando que vai dar nevasca, tá? Então, organize-se para isso. A sua inscrição também. A questão, isso é importante, a alimentação. Olha só, a gente já falou que a gente está organizando de forma conjunta a compra para as refeições prioritárias, que é almoço e janta. Os cafés serão organizados via GCs, ok? No entanto, você tem a liberdade de você levar coisas que você gosta e ficar comendo, porque às vezes tem as refeições principais, mas tem lá, eu quero comer enfim, uma bolachinha salgada, você quer comer alguma coisa que você goste, ficar beliscando, né, um amendoinzinho, petisco, coisa assim. Salgado? Salgado, você leve, ok? Faça o seu kit também, deixe sua barraca ou enterre, né? Para nenhuma malequita ir lá pegar essas coisas. Mas assim, vai que na madrugada bate, dependendo da sacolinha, ok? Leve isso, ok? Especialmente se você tem crianças, filhos, né? Porque senão fica a fruta, né? Você quer levar alguma fruta, alguma coisa. Leve, então, para você ficar beliscando durante as refeições, ok? O café da manhã é o café da manhã tradicional, tá? É básico. Então, é café com leite, café preto, pães, bolos e geleia. Maquiagem tem que levar também? A Antônia está dizendo que para levar maquiagem, as mulheres levar maquiagem. Ok? Então, são essas orientações, ok? Leve uma alimentação para você, fica lá na sua barraca, organize isso, ok? Para que você não fique em algum momento lá, tenha fome, esteja com fome, e aí tem que aguardar até o café ou coisa assim, porque também não vira bagunça, né? Qualquer hora, qualquer um come. Não, a gente vai fazer as refeições de forma conjunta, tá tudo organizado, ok? E você vai ver que fica o céu. Mais uma coisa, uma extensão com um soquete para lâmpada, leve lâmpada e um soquete para você colocar uma lâmpada lá, caso precise, coloca lá na rua, em frente à sua barraca, mais uma vez, se colocar dentro da barraca, a hora que ligar, fica um projetor, né? Aí não precisa, então coloque do lado de fora, ok? Mas leve isso, se organize para isso. Não esquecendo, obviamente, das coisas básicas, então, da lona para a barraca, colchão, lençol, coberta e travesseiro. Por favor, jovens, eu vou pedir aqui que os líderes verifiquem isso, porque às vezes, não foram poucas vezes, tá? Não foram poucas vezes. E chegam jovens lá que não levaram nada. Foram só com a roupa, uma malinha com uma mochilinha com roupa, não levaram colchão, não levaram barraca, não levaram nada. Então tem uns escorados, né? Poucos mal informados, né? E então eu vou pedir que todos garantam isso, você, seu GC, perceba aí, auxilie, ok? E auxilie também os seus irmãos, ok? Que
que talvez estejam precisando de alguma coisa, auxilia para que todos tenham um ambiente mais confortável possível. Certo? Alguma pergunta? Eu sempre fico propondo aqui, mas pode que tenha alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer aqui, se eu souber eu respondo. Ninguém tem, não? Tá bom. Então, boa tarde para você. Nos encontraremos, então, hoje à noite, na nossa conexão, no nosso culto. Vai ser precioso mais uma vez. E depois do culto a gente vai estar lá junto também, organizando tudo isso, né? As irmãs aí, as irmãs estão organizando isso também, né? A questão da alimentação ali, dos cafés, né? E vai ser muito precioso. Amém? Graça e paz. Boa tarde para você. Até logo mais. Bom, todo mundo vai receber meus beijos. Tudo, tá bom. Tchau.